Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder trazer, de poder compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Querido, se você está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, saiba que isso aqui é tudo muito simples. É um celular, uma mesa e um pão que a gente compartilha diariamente, porque nós cremos que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar o coração do homem, ok? Nós estamos nesse desafio de leitura bíblica diária e você é meu convidado a ler a Bíblia todos os dias. Vamos juntos? Então, queridos, a porção de hoje nós estamos falando sobre o primeiro livro de Samuel. Mais especificamente, as porções de hoje são os capítulos 14 e 15. São apenas 2 capítulos, mas nós vamos entrar aqui num período de reflexão, de meditação e tentar extrair princípios bíblicos para que você possa aplicá-los na sua vida. Vamos lá? Essa é a nossa introdução. Ao final, eu dou os recados do canal. Vamos lá. E nesse capítulo inicial, nós veremos como a ousadia e a fé de Jonatas, filho de Saul, trouxeram uma grande vitória para Israel, mesmo apesar de toda a indecisão que pairava sobre o coração de seu pai Saul. Os filisteus, queridos, ainda eram uma grande ameaça para Israel, e o exército de Saul estava paralisado de medo, mas Jonatas, filho de Saul, decide agir com fé e coragem, mesmo com o exército gigantesco dos filisteus acampando ao redor de Israel. Isso foi uma demonstração de muita coragem e fé no coração de Jonatas, e fez com que a vitória viesse não do Senhor, mas não da quantidade de homens que estavam ali inicialmente entrando nessa batalha. Sem contar nada ao seu pai, Jonatas, e o seu escudeiro sobem sozinhos ao acampamento filisteu. Sim, ele vai em direção ao acampamento dos seus inimigos. Ele acredita que Deus pode dar a vitória, mesmo com poucos homens. Jonatas propõe um sinal ao Senhor. Se os filisteus, ao avistá-los, ele e o seu escudeiro, dissessem para que eles subissem, para que eles fossem em direção a eles, para que iniciasse uma batalha, isso significaria que Deus já teria entregue os inimigos, de Israel nas mãos ali de Jonatas, nas mãos de Israel. E é exatamente isso que acontece a partir desse sinal proposto por Jonatas. Ao iniciarem um ataque, Jonatas e o seu escudeiro, Deus causa um grande pânico entre os filisteus. E eles começam, dentro de uma confusão muito grande, a lutar um contra os outros. Saul, de longe, percebe a confusão e finalmente entra na batalha, resultando em uma grande vitória para Israel. No entanto, a precipitação de Saul quase coloca tudo a perder ao impor um voto insensato para todo o exército de Israel, proibindo-os de comer antes da batalha. Olha que voto tolo, Movido de ira, Saul ele quis fazer um tipo de voto para dizer, olha, agora não é tempo de recuar, agora nós vamos avançar. E maldito vai ser o homem que foi encontrado comendo. Não é tempo para comer. Enquanto a gente não derrotar os filisteus e não perseguir os inimigos, ninguém está autorizado a comer. Mas olha que voto tolo. Por quê? Porque numa batalha, queridos, nós precisamos de força. E a força vem do alimento. E chegando já à parte final do capítulo 14, eu gostaria de liberar uma breve reflexão sobre o que nós lemos aí nessa pequena porção até o momento. Pois observamos aqui nesse texto com muita clareza que Deus honra a fé e a coragem daqueles que nele confiam. Isso é muito claro. Jonatas demonstrou essa confiança, enquanto Saul, mais uma vez, agiu com impulsividade. E aí, será que estamos confiando no Senhor ou deixando as nossas decisões serem guiadas pelo medo e pela incerteza? E aí? Essa é uma pergunta que fica ao seu coração. Então estejam com grandes expectativas para o que iremos mergulhar na próxima porção, que será o capítulo 15. E no último capítulo de hoje, veremos como a desobediência de Saul trouxe consequências irreversíveis para o seu reinado. O Senhor tinha dado uma ordem muito clara a Saul: destruir completamente os amalequitas e tudo o que eles possuíam. Sim, queridos, era como uma espécie de juízo de Deus para aquele povo.
E aí o Senhor pede para que Israel, o seu povo escolhido, executasse juízo e exterminasse todos os amalequitas da face da terra. Isso era inegociável. Deus pediu para que fosse feito dessa forma. Essa era uma missão para cumprir a justiça divina. Mas Saul decidiu fazer as coisas do seu jeito. E isso custou muito caro. Saul lidera o exército contra os amalequitas e vence a batalha. No entanto, ao invés de destruir tudo como Deus tinha ordenado, ele poupou Agag, o rei inimigo, o rei dos amalequitas, e guardou também o melhor do rebanho. Quando Samuel, o profeta, chega e vê isso, ele confronta diretamente Saul, que tenta justificar a sua desobediência, dizendo que o rebanho foi preservado para oferecer sacrifícios ao Senhor. E então Samuel diz a famosa frase: obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Deus rejeita Saul como rei, pois ele não cumpriu a sua ordem por completo. O profeta Samuel, então, executa Agag, o rei dos amalequitas, e se afasta definitivamente de Saul. Inclusive, nesse capítulo, afirma que, a partir desse episódio, desse evento, Samuel jamais se encontraria com Saul novamente. Marcando assim, então, queridos, dessa desobediência e desse descumprimento da ordem de Deus por parte de Saul, marca o início da queda do seu reinado. Isso é muito triste. E aí, já indo para o final, a porção de hoje, eu quero deixar registrado que ela nos ensina que obedecer a Deus é mais importante do que qualquer justificativa ou qualquer boa intenção que nós tenhamos. Agora eu preciso que vocês anotem algo muito importante que eu quero deixar registrado ao seu coração. Preste atenção nessa frase. A obediência parcial é igual à desobediência total. Pegou a visão? Não adianta que desobedecer pela metade ou parcialmente. Nós precisamos se apresentar diante do Senhor através de uma obediência radical. E será que temos seguido as ordens de Deus completamente? Ou temos escolhido obedecer apenas aquilo que nos convém? Nós precisamos gerar uma consciência de que necessitamos ser moldados conforme a vontade de Deus. E aí, queridos, gostaram do conteúdo de hoje? Foi intenso, né? 2 capítulos, mas muitos princípios e reflexão. Tenho certeza que você gostou, que você está vendo esse vídeo até o final. Então, por favor, humildemente te peço, curte o vídeo, comenta, compartilha, convida aí seu familiar, o seu amigo, o seu parente, para quê? Para fazer parte desse desafio de leitura diária da Bíblia. Isso vai mudar o seu coração, vai mudar a sua história, vai mudar a sua casa e a sua família. E na descrição desse vídeo, queridos, tem um link. Se você clicar lá, você vai entrar no nosso grupo 100% gratuito de estudo da Palavra de Deus, ok? Então chegou a hora de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. E dizer que amanhã, se Deus assim permitir, certamente teremos muito mais. Shalom!